Prepare-se, porque o que você vai ouvir é doloroso, intenso e pode mudar a forma como você vê relacionamentos. Essa é a minha história. E o que eu vivi ao lado de Melissa poderia ser apenas mais uma história de amor, mas acabou se tornando um pesadelo que destruiu meu coração e transformou minha vida para sempre. Antes de mais nada, se inscreva no canal Confissões do Reddit agora e ative o sininho para não perder nenhuma história real que vai mexer com você, assim como esta. Minha esposa pediu casamento aberto porque ela não se sentia mais atraída por mim. Meu nome é Claudionor, tenho 38 anos, eu acreditava que tinha uma vida estável, uma esposa fiel e um casamento sólido. Eu e Cíntia, minha esposa de 34 anos, estávamos juntos há mais de 10 anos. Conheci Cíntia quando ela ainda cursava administração e eu trabalhava como gerente de logística. Ela sempre foi alegre, comunicativa e dona de um carisma que chamava a atenção em qualquer ambiente. No começo do nosso relacionamento, eu achava que tinha dado sorte demais. Cíntia parecia estar sempre feliz ao meu lado. Fazíamos planos, viajávamos de vez em quando e sonhávamos em construir uma vida tranquila. Mas, como todo casamento longo, vieram os desafios. Com o tempo, a rotina foi tomando espaço, o trabalho consumindo energia, e as conversas, antes longas e cheias de entusiasmo, começaram a se resumir a frases rápidas no fim do dia. Eu percebia que ela estava inquieta, como se algo dentro dela estivesse pedindo mais da vida. Eu, por outro lado, sempre fui um homem de hábitos simples. Trabalho, casa, família. Para mim, isso era suficiente. Mas, aparentemente, para Cíntia não era mais. Foi numa noite de sexta-feira que a bomba estourou. Estávamos jantando juntos, e percebi que ela estava estranhamente calada, com o olhar distante. Então, de repente, ela respirou fundo e soltou. Claudionor, eu preciso te falar uma coisa, mas quero que você tente me ouvir sem me julgar. Meu coração disparou. Nunca gostei desse tipo de frase. Sempre é prenúncio de algo ruim. Pode falar, Cíntia. Respondi, tentando soar calmo. Ela desviou o olhar, mexeu no cabelo, como quem procura coragem, e continuou. Eu sinto que a gente precisa tentar algo diferente. O nosso casamento tá muito preso, muito parado. Eu quero que a gente viva um relacionamento aberto. Naquele momento, parecia que o chão tinha se partido em dois sob os meus pés. Eu fiquei olhando para ela, sem reação. Como é que é? Perguntei, achando que tinha ouvido errado. Eu tô falando sério, Claudionor. Eu gosto de você, eu amo você, mas eu sinto falta de viver coisas novas. De conhecer pessoas, de sentir outras experiências. E eu não quero fazer nada escondido, não quero te trair. Quero que a gente faça isso de forma consciente. Eu ri nervoso, sem acreditar no que estava ouvindo. Você tá me pedindo permissão para sair com outros homens? É isso? Não é só isso. Eu também não me importaria se você quisesse sair com outras mulheres. Disse, como se estivesse me oferecendo uma vantagem que equilibrasse a situação. Mas aquilo não fazia sentido para mim. Eu não queria outra mulher. Eu só queria minha esposa. Naquela noite, brigamos feio. Eu dizia que ela estava louca, que isso era só uma desculpa para trair sem culpa. Ela insistia que não, que era uma nova forma de amar, mais moderna, mais honesta. Dormimos cada um de um lado da cama, sem nos olhar. Nos dias seguintes, o assunto continuou. Cíntia falava com um entusiasmo quase juvenil sobre liberdade, experiências, sobre como isso poderia fortalecer nossa relação. Eu, por outro lado, me sentia como um idiota prestes a perder a mulher que mais amava. A pressão dela foi aumentando. Cíntia não era do tipo que desistia fácil. Dizia que se eu realmente a amasse, iria ao menos tentar. E, no fundo, eu tinha medo. Medo de dizer não e acabar vendo ela ir embora de vez. Então, contra tudo que eu acreditava, contra cada instinto dentro de mim, eu cedi. Tá bom, Cíntia. Se isso é tão importante para você, vamos tentar. Falei, engolindo em seco, sentindo que estava assinando minha própria sentença. O sorriso que ela deu naquela hora eu nunca vou esquecer.
Era como se tivesse acabado de conquistar a maior vitória da vida. Ela me abraçou, me beijou e disse que eu não iria me arrepender. Mas, no fundo, eu já estava arrependido. O primeiro mês foi um verdadeiro inferno para mim. Cynthia começou a sair mais vezes, sempre dizendo que estava com amigas ou em eventos. Eu fingia acreditar, mas sabia que, por trás das palavras, já existia outro homem. E eu? Eu não conseguia sequer imaginar me envolvendo com outra mulher. Minha cabeça só girava em torno dela, pensando em onde estava, com quem estava, e o que estaria fazendo. Era como viver numa tortura silenciosa. E o pior de tudo é que, quando ela voltava, parecia mais feliz. Mais animada. Como se a cada saída voltasse recarregada, enquanto eu ficava cada vez mais vazio. Até que um dia, a verdade que eu temia não pôde mais ser ignorada. Na manhã seguinte, acordei antes de Cynthia. A casa estava silenciosa, e a luz da rua entrava pelo quarto, cortando o ar pesado da noite anterior. Eu precisava entender. Precisava ver por mim mesmo o que estava acontecendo. Eu já não podia mais confiar só nas palavras. Enquanto nosso filho ainda dormia, peguei o celular dela, aquele que ela deixava em cima da mesa da cozinha, e comecei a vasculhar, com o coração batendo forte. Não havia raiva ainda, apenas uma necessidade quase desesperada de descobrir a verdade. Minutos depois, encontrei mensagens que me fizeram gelar. Eram de um tal de Antenor, alguém que eu nunca tinha ouvido falar, mas que claramente tinha ocupado o lugar que eu acreditava ser meu. Conversas longas, risadas, fotos sugestivas. Cada mensagem era uma facada no peito. Cynthia chegaria a qualquer momento e, por um instante, considerei confrontá-la ali mesmo. Mas respirei fundo. Precisava planejar. Precisava entender a extensão do que ela estava fazendo. Aquilo não era apenas uma escapada inocente. Ela estava totalmente imersa em uma vida que eu não fazia parte, e eu precisava descobrir até onde isso ia. Os dias seguintes foram um tormento. Cada saída dela se tornava uma oportunidade de investigar. Eu comecei a notar padrões, horários, locais. Instalava silenciosamente aplicativos para rastrear seu celular, verificava as redes sociais dela discretamente, analisava fotos antigas em busca de pistas. Cada detalhe que antes eu ignorava, agora era um indicativo de que algo maior estava acontecendo. E então veio a primeira prova concreta. Uma noite, ao chegar mais cedo em casa, vi Cynthia saindo de um bar no centro da cidade. Ela estava sorrindo, com uma alegria que nunca me deu, abraçando um homem que claramente não era eu. Meu estômago virou, e eu senti um frio percorrer minha espinha. Mas em vez de gritar, correr até ela ou confrontá-la, eu me mantive escondido, observando, registrando cada gesto, cada risada, cada toque. Naquela mesma semana, descobri que ela não estava apenas com Antenor. Havia um Júlio, outro homem com quem ela mantinha encontros secretos, conversas cheias de intimidade. A vida que ela levava enquanto eu trabalhava, cuidava da casa e do nosso filho era completamente diferente da que ela mostrava. Cada mentira, cada desculpa que eu acreditava, cada palavra de amor que me dizia, agora soava como zombaria. Quando finalmente a confrontei, não foi em tom de raiva. Coloquei meu celular na frente dela, mostrando os vídeos, as mensagens, as fotos. Vi o choque em seus olhos, mas não era apenas medo. Era a percepção de que eu tinha visto tudo, que sua liberdade tinha um preço alto demais, a destruição da confiança que existia entre nós. Claudionor, eu posso explicar, disse ela, gaguejando. Explicar o quê, Cynthia? Que você me enganou durante meses? Que viveu uma vida paralela enquanto eu tentava manter nossa família unida? Perguntei, com a voz firme, mas controlada. Ela baixou a cabeça. Tentou me tocar, mas eu recuei. A dor não era só pela traição, era pela forma calculista com que ela conduzia tudo. Não havia arrependimento ainda, apenas medo de ser descoberta. A partir daí, eu tomei uma decisão. Não seria mais uma vítima silenciosa. Comecei a observar cada passo dela, a documentar cada encontro, cada mentira. Eu queria saber toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Não por vingança,
mas porque precisava recuperar algum senso de controle sobre minha própria vida. E foi nesse processo que percebi algo ainda mais cruel. Cynthia tinha amigos cúmplices, pessoas que sabiam de tudo e ajudavam a manter a farsa. A sensação de estar cercado por mentiras, de não ter mais ninguém em quem confiar, era esmagadora. Mas cada descoberta, cada prova, fortalecia minha determinação. Eu precisava enfrentar a realidade, por mim, pelo meu filho, e pela dignidade que ainda me restava. Essa fase foi uma montanha-russa emocional. Dor, raiva, tristeza e uma necessidade urgente de reconstrução. Eu ainda amava Cynthia de uma forma que me surpreendia, mas sabia que o amor sozinho não bastaria. Precisava ver até onde ela estava disposta a ir, acima de tudo, decidir o que eu queria para minha vida daqui em diante. Os dias seguintes foram um teste de paciência e resistência. Cada manhã eu acordava com a sensação de que minha vida tinha se tornado uma investigação constante. Cada saída de Cynthia era um motivo para rastrear, analisar, desconfiar. Mas eu precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Meu filho ainda dormia, alheio ao caos que se desenrolava ao seu redor. Em uma dessas noites, decidi segui-la discretamente. Peguei meu carro e, mantendo distância, observei seus passos. Ela entrou em um café elegante, risos contagiantes, conversa animada. E lá estava Antenor, sorrindo como se não existisse nada entre nós, como se eu fosse um estranho. O aperto no meu peito foi quase insuportável, mas respirei fundo e registrei cada detalhe, cada gesto, cada toque de mão. Cynthia parecia outra pessoa. A mulher doce que eu conhecia tinha desaparecido, substituída por alguém confiante, livre, sorridente. E eu? Eu me sentia traído, desamparado, mas, de alguma forma, mais alerta do que nunca. Cada movimento dela se tornava uma peça do quebra-cabeça, e eu estava determinado a montar tudo, mesmo que a imagem final fosse devastadora. Naquele mesmo período, descobri que Júlio não era apenas mais um caso casual. Havia mensagens que indicavam encontros frequentes, confidências trocadas, intimidades que eu jamais poderia ter imaginado. A magnitude da traição era esmagadora. Cada mentira contada, cada desculpa esfarrapada sobre reuniões de trabalho ou viagens urgentes, cada noite que ela dizia estar exausta do serviço, tudo se desmoronava diante da realidade que eu observava. Porém, entre dor e raiva, comecei a perceber algo essencial. Não se tratava apenas de traição física, mas de um afastamento emocional que existia há meses, talvez anos. Cynthia não me escolhia mais como parceiro, e isso era doloroso, mas também esclarecedor. Compreender isso me deu uma perspectiva diferente sobre nossas falhas, sobre os sinais que eu ignorava por amor, por costume, ou talvez por medo de encarar a verdade. Em uma tarde, enquanto revisava mensagens antigas, encontrei padrões. Cada mentira, cada pequena invenção, cada desculpa de plantão ou reunião era meticulosamente planejada. A frieza e a certeza com que ela conduzia tudo me deixaram perplexo. Não havia paixão, apenas desejo de aventura, e eu havia sido enganado como um personagem secundário em sua história pessoal. Decidi confrontá-la novamente, mas de uma maneira diferente. Em vez de raiva, escolhi calma. Coloquei diante dela todas as provas que reunirá: vídeos, prints de mensagens, fotos. Observei enquanto sua expressão mudava, percebendo o medo e a surpresa, mas não o arrependimento que eu esperava. Ela não estava apenas sendo pega, estava enfrentando a realidade que ela mesma criou, e eu finalmente sentia que tinha algum poder naquela narrativa. Claudionor, eu não queria que você soubesse assim, disse ela, hesitante. Então por que me enganou por tanto tempo, Cynthia? Por que decidiu me excluir da sua vida enquanto se divertia com outros homens? Perguntei, a voz firme, mas sem gritar. Ela baixou a cabeça, incapaz de encontrar uma resposta que pudesse aliviar a dor que causou. Percebi, naquele momento, que não se tratava apenas de traição, mas de escolhas repetidas, decisões conscientes que determinaram o fim da confiança entre nós. Cada passo dela havia sido calculado, e cada gesto meu de cuidado, cada palavra de amor, cada sacrifício, havia sido ignorado. Na semana seguinte, comecei a reorganizar minha vida. Ajustei minha rotina para dedicar mais tempo ao meu filho,
as minhas próprias necessidades e a reconstrução da minha autoestima. A dor ainda estava presente, mas ao observar Cynthia cada vez mais distante, comecei a perceber que o abandono emocional que ela escolheu me libertava de uma forma inesperada. Eu não precisava mais ser prisioneiro de uma relação onde o amor era unilateral. E assim, enquanto ela continuava seus encontros secretos com Antenor e Júlio, eu comecei a recuperar minha própria vida, redescobrir minha força e estabelecer limites claros. Cada mensagem que chegava, cada telefonema inesperado, era recebido com calma, sem desespero, com a certeza de que minha dignidade não poderia mais ser comprometida. O processo foi doloroso, mas essencial. Aprendi que a traição não define quem você é, mas pode revelar quem você realmente precisa ser. A reconstrução não se trata apenas de superar o que aconteceu, mas de criar uma base sólida para não repetir os mesmos erros, para proteger quem realmente importa, e para assegurar que o amor próprio se torne inegociável. Os dias passavam e a sensação de perda tornou-se ainda mais concreta. Cada risada que eu ouvia dela ao telefone com Antenor ou Júlio me perfurava de forma silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, comecei a perceber algo que nunca imaginei: a liberdade, mesmo que dolorosa, tinha um preço que eu precisava pagar para me reencontrar. Passei a escrever meus pensamentos, meus medos e minha raiva, transformando-os em palavras que ajudavam a organizar meu coração. Cynthia continuava com sua rotina dupla, e eu me mantinha atento, observando sem invadir, registrando sem julgar, pelo menos externamente. Mas cada descoberta era uma facada silenciosa. Mensagens que eu nunca imaginei, encontros que eu desconhecia, fotos que falavam mais do que qualquer explicação. A frieza dela era impressionante, a certeza com que conduzia tudo me mostrava que havia um mundo paralelo em que eu não existia. No entanto, entre o caos, comecei a notar pequenas mudanças em mim. Aprendi a controlar a raiva que, nos primeiros dias, me consumia. Descobri que a observação silenciosa, a paciência e a estratégia eram minhas armas mais poderosas. Não era a vingança que eu buscava, mas clareza, entendimento e, acima de tudo, proteção para mim e para meu filho. Uma tarde, enquanto eu revisava as mensagens dela mais uma vez, percebi que havia padrões, sinais de quando e onde ela se encontrava com Antenor. Usei isso para planejar uma conversa definitiva. Eu precisava que a verdade saísse completamente, que ela não tivesse mais como negar nada. Não por raiva, mas para que, finalmente, pudéssemos encerrar esse capítulo com consciência e respeito, mesmo que a dor fosse inevitável. Quando finalmente sentei com Cynthia, algo mudou. Não havia gritos, não havia acusações exageradas. Havia a realidade nua e crua de tudo o que ela havia feito e das consequências que ela própria estava enfrentando. Vi medo e surpresa nos olhos dela, mas não arrependimento. Ela não estava preparada para lidar com a magnitude do que havia destruído. Claudionor, eu não sei por onde começar, disse ela, tentando encontrar palavras. Comece pela verdade, Cynthia. Diga tudo, sem omissões, sem desculpas. Eu preciso ouvir cada detalhe, respondi, firme, mas sem raiva. A conversa que se seguiu foi devastadora. Ela revelou cada encontro, cada decisão consciente de me excluir de sua vida emocional, cada vez que escolheu Antenor ou Júlio em vez de mim. Foi doloroso ouvir, mas ao mesmo tempo libertador. A verdade trouxe clareza, e com clareza veio a sensação de controle que eu havia perdido durante meses. Após aquela tarde, decidi que não permitiria mais que Cynthia definisse minhas emoções. Comecei a focar em minha vida, no meu filho e em mim mesmo. Reorganizei minha rotina, retomei hobbies que havia abandonado, reconectei-me com amigos e familiares que eu havia deixado de lado. A dor ainda estava lá, mas eu não era mais refém dela. E então, em meio a tudo isso, algo inesperado aconteceu. Conheci Lorena, em um encontro casual com amigos. Ela era diferente de tudo que eu conhecia. Havia empatia em seu olhar, compreensão em suas palavras, e uma leveza que parecia restaurar partes de mim que eu nem sabia que haviam sido quebradas. Conversamos sobre a vida, sobre traição, sobre escolhas, sobre reconstrução. Nada romântico naquele momento, apenas uma conexão genuína que começou a restaurar minha fé nas relações humanas. Enquanto isso,
Cíntia continuava sua rotina, mas cada passo dela parecia mais vazio. Percebi que, apesar de ter tido várias opções, ela estava sozinha em sua liberdade. Nenhum dos encontros proporcionava a satisfação emocional que ela buscava, e cada vez mais ela parecia perceber que havia perdido algo que não poderia ser recuperado. Minha vida, por outro lado, começava a se reconstruir. A dor ainda existia, mas ela se transformava em aprendizado, em força, em resiliência. Eu estava pronto para deixar o passado onde ele pertencia, usando cada experiência para proteger meu filho, minha dignidade e minha capacidade de amar de maneira saudável. Diante desses acontecimentos, estabeleci limites claros. Cíntia podia ver nosso filho, mas sua presença era contida, respeitosa e limitada. Eu não buscava vingança, buscava proteção e equilíbrio. Cada contato era medido, cada interação era consciente, e cada passo que eu dava era para assegurar que a inocência do meu filho permanecesse intacta. Com o tempo, percebi que havia saído mais forte dessa experiência. A traição de Cíntia me ensinou a importância de estabelecer limites, de valorizar a verdade acima de tudo e de reconhecer que nem todos os que amamos estão destinados a permanecer em nossa vida. O que parecia um fim devastador tornou-se, lentamente, um novo começo. A dor da traição ainda aparecia em momentos inesperados, mas agora eu tinha ferramentas para lidar com ela. A escrita, o diálogo com amigos e familiares, o apoio profissional e a reconstrução de minha rotina se tornaram pilares que me permitiram retomar o controle de minha própria narrativa. Eu não era mais um personagem secundário na história de Cíntia. Eu estava escrevendo meu próprio roteiro. Nos meses seguintes, percebi que a reconstrução não era apenas sobre sobreviver à traição, mas sobre redescobrir quem eu realmente era. Cada passo que dei para recuperar minha vida me aproximava de uma versão de mim mais forte, mais consciente e mais capaz de amar de maneira saudável. Aprendi que não se trata de esquecer o passado, mas de aprender com ele, de usar cada cicatriz como um lembrete de que somos resilientes e capazes de superar mesmo a dor mais profunda. Cíntia ainda estava presente, mas de forma limitada e controlada. O que antes era liberdade responsável, agora parecia vazio. Nenhum dos homens que ela havia escolhido substituía a conexão que tivemos. Cada gesto, cada encontro superficial, apenas reforçava a realidade de que algumas escolhas trazem consequências irreversíveis. Ela havia perdido o que era insubstituível, a confiança de quem realmente amava e a presença constante do pai de nosso filho. Para mim, a prioridade era meu filho. Cada sorriso dele, cada momento de carinho, cada aprendizado que compartilhávamos se tornou a prova de que a vida segue, mesmo depois da devastação emocional. Cíntia podia tentar reconstruir sua vida à parte, mas nosso filho era meu foco, meu ponto de ancoragem, meu motivo para continuar acreditando que amor e responsabilidade caminham juntos, mesmo diante da traição mais cruel. Em paralelo, algo inesperado floresceu. Conheci Lorena em um momento de vulnerabilidade e conexão genuína. Ela não veio para substituir Cíntia ou apagar o passado. Veio para me mostrar que o amor pode existir sem manipulação, sem mentiras, sem segredos. Cada conversa, cada encontro, cada risada compartilhada foi um passo para restaurar minha fé nas relações humanas. Aprendi que novas conexões podem surgir mesmo depois de traumas profundos, e que é possível amar sem medo quando nos reconstruímos por completo. A vida, como descobri, não espera. Ela exige que nos levantemos, que enfrentemos a dor, que transformemos sofrimento em aprendizado. A traição de Cíntia foi devastadora, mas não definiu meu futuro. Eu redefini minha narrativa. Redefini meu amor pelo meu filho, minha autoestima e minha capacidade de confiar novamente. Cada passo que dei foi um testemunho de que é possível ressurgir das cinzas, mais forte, mais íntegro e mais consciente de si mesmo. Nos dias em que Cíntia buscava nosso filho, eu percebi a diferença. Antes, havia arrogância e desprezo, agora, havia distância e reflexão. Ela aprendeu, tarde demais, que liberdade sem responsabilidade é apenas solidão. Eu aprendi que a dignidade não se compra, não se negocia e não se perde. Ela se conquista, se protege e se defende, mesmo diante das maiores decepções da vida. Hoje, ao refletir sobre tudo, vejo que sobrevivi. Sobrevivi à traição, à mentira e ao abandono emocional.
Sobrevivi à dor de ver quem eu amava se perder em escolhas erradas. Mas, acima de tudo, sobrevivi a mim mesmo. Não me tornei amargo, não me tornei vingativo. Tornei-me resiliente, consciente e pronto para a vida que me esperava. Meu filho sorri, confia e sente amor, e eu posso olhar para ele sem peso no coração, sabendo que fiz tudo certo. Cíntia seguiu seu caminho, e eu segui o meu. A história que parecia desmoronar tornou-se um capítulo de aprendizado, força e esperança. E eu sei que cada pessoa que passa por algo parecido pode se levantar, reconstruir e redescobrir a vida, mesmo quando tudo parece perdido. Às vezes, quem nos trai nos ensina a nos colocar em primeiro lugar, a amar com mais clareza e a viver com mais intensidade. Se você se identifica com essas confissões do Reddit, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aprender a sobreviver à traição e transformar dor em força é possível. E lembre-se, mesmo depois da maior decepção, a vida ainda oferece caminhos para a felicidade e para o amor verdadeiro.